Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, cole conosco, porque hoje o tema é um daqueles temas que vira e mexe aparece por aqui, que nós precisamos conversar sobre. Porque são temas que você acha que já manja, já entende, ou entende mesmo? Ou você só está exposto a essa questão por muito tempo e você acha que está entendendo, ou acha que está vivenciando, mas nós nunca paramos para compreender ou para entender profundamente isso tudo. Porque vamos discutir sobre cultura digital no dia a dia escolar. Como formar estudantes e alunos fluentes em tecnologia e ética. Mexeu com ética já fica um pouco difícil, professor de filosofia aqui já coça, né? Falou sobre fluência tecnológica, também tem uma questão importante aqui pra gente entender, viu? E junto comigo, sentada à minha destra, sempre está ela, a minha musa ética e tecnológica, Regiane Taveira. Que delícia! Um dia eu chego lá. Musa tecnológica, um dia eu chego lá, não é? Mas eu acho que você coloca já muito bem, Keller. São questões que a gente tem que estar sempre refletindo, mas eu falo que é aquela coisa de além, não é só refletir, né? A gente precisa ir pensando em procedimentos para ir melhorando tudo isso lá no chão da fábrica, que não é uma coisa fácil, não é? É aquele assunto que não tem fim, que a gente vai continuar sempre voltando e sempre teremos coisas novas. E por Sim. termos coisas novas, não é? A gente vai ter sempre convidados e convidadas que nos ajudam com certeza a chegar ao fim do episódio assim. Nossa, tem um norte ou cheio de pontos de interrogação, não é? Das duas formas é importante para a gente que é professor, né? Tanto com Perfeito, interrogação quanto com certezas. Trabalhamos com os dois perfeito. sempre. E junto conosco, como o Regiane já deixou bem claro aqui, compondo esta mesa de alto garbo, elegância, envergadura intelectual e moral, já que a gente vai falar um pouco sobre ética também, temos o Matheus Loubeck, que é coordenador da área de inovações pedagógicas do Grupo Salta Educação. Seja bem-vindo, Matheus. Espero que eu tenha pronunciado de maneira correta. Se não, pode me corrigir aqui ao vivo, sem problema nenhum, seu nome. Muito bom ter você aqui, viu? Tá pronto para esse papo? Prontíssimo para esse papo. Desculpa, inclusive, já começar com essa correção, mas fala com A mesmo, né? Aham. Lowback. Loubeck, tá. Estou prontíssimo, bem animado de estar aqui. Agradecer bastante o convite de vocês. Acho que é um tema super importante que nós aqui da área de inovações estamos olhando cada vez com mais clareza e espero contribuir para essa conversa. Show de bola, show de bola. Obrigado, Matheus. E para dar mais uma chance de uma pessoa me corrigir na pronúncia do nome aqui, temos a Bárbara Fraceto, que é head de inovação na Fundação Bradesco, especialista em gestão de projetos, Data Intelligence and Analytics e controladoria e administração. Ou seja, pessoas que manjam muito, muito sobre a questão tecnológica que nós vamos discutir aqui hoje. Tudo bem contigo, Bárbara? Tudo bem, tudo ótimo. Meu nome tá certo, é Bárbara Fraceto mesmo, essa Acertei. foi certeira. É uma honra estar aqui hoje discutindo esse tema que é tão importante e que está no dia a dia, acho que de todos os professores, em todas as salas de professores. Aqui na Fundação a gente vê muito esse tema sendo discutido, então é um prazer poder trazer um pouco do que a gente está fazendo também na Fundação Bradesco. Perfeito, perfeito. E você que está nos acompanhando, continue aqui conosco, tá? Porque o nosso programa já começa. Descubra o sistema de ensino Brincando, da Editora do Brasil, o seu aliado na educação infantil e anos iniciais. Com materiais completos e planejamento estruturado em 36 semanas, o sistema Brincando garante praticidade e ludicidade na formação integral dos estudantes. O sistema de ensino Brincando inclui livros didáticos, cadernos de atividades, caderno de letra cursiva, caderno da família, diário da criança, caderno de produção textual, varal de letras e livros de literatura.
todos reforçados por uma plataforma educacional inovadora com recursos digitais para apoiar professores e estudantes. E traz também o WhatsApp Educa, uma ferramenta de inteligência artificial que apoia os professores no dia a dia em sala de aula e auxilia no desenvolvimento de atividades, avaliações e planejamento de aulas. Além disso, oferece assessoria pedagógica contínua e peças de marketing escolar exclusivas. Sistema de ensino brincando, parceiro da escola e amigo da criança. Acesse editoradobrasil.com.br e descubra como. Ser nativo digital não significa ser fluente em tecnologia, tá? Não é porque os nossos filhos, os nossos sobrinhos e os estudantes já nasceram segurando a telinha do celular ali e mexendo na telinha do celular que eles são muito bons, né? Que eles já manjam, que eles compreendem os meandros da tecnologia. E muito menos significa que você é ético no uso dela, tá, gente? Demora pra gente entender um pouquinho mais sobre como utilizar de maneira ética qualquer tecnologia que a humanidade tenha feita. E na escola, cada vez mais se fala sobre alfabetização digital, mas o que realmente significa ensinar os estudantes a se posicionarem online com responsabilidade, pensamento crítico e consciência do impacto daquilo que compartilham? E é muito importante discutir essas questões porque a tecnologia, o meio digital, os diversos fóruns, discords e por aí que existe, eles estão no centro de diversas questões, inclusive problemáticas que nós temos dentro da juventude hoje em dia. E no episódio de hoje, nós vamos discutir como formar cidadãos digitais conscientes, capazes de navegar pela tecnologia com autonomia, ética e, claro, curiosidade, porque não tem educação sem curiosidade, né? O foco é mostrar que a cultura digital não é só sobre usar ferramentas, mas também sobre interpretar, argumentar, respeitar e proteger. E claro, a Editora do Brasil contribui com esse movimento por meio do seu sistema de ensino e coleções didáticas, voltadas a letramento, cidadania digital, com metodologias práticas que ajudam os professores a abordarem essas questões no dia a dia da escola também. E nós vamos entender como preparar os estudantes para esse mundo conectado e sem cair na armadilha do excesso, que é um problema, você ensina tanto que ele não quer ouvir mais, ou do superficial, que você não ensina nada e não consegue ter um funcionamento, um impacto na vida do estudante. Esse aqui é o dilema de todo professor, né? E vamos lá para o nosso papo. Regiane Taveira, quero começar com você sempre. Você que nasceu no meio digital. Quando você nasceu já não tinha mimeógrafo mais, Ah, a escola já mentira. era totalmente computadorizada, celular, conexão, USB, essa coisa de doido por aí que está Antes presente já. fosse. Quando você discute sobre o que é essa Uhum. familiaridade com a tecnologia e você vê os estudantes, na sua escola, que é uma escola de anos iniciais, né? Como que é a relação deles com a tecnologia? Você sente que existe uma familiaridade, existe um controle, a tecnologia meio que manda mais nele do que eles nela? Como que é essa relação dos estudantes com tecnologia no seu olhar? Primeiro, Keller, a gente já começa falando que a Regiane tem mais de meio século, então aí o convidado e a convidada já vai ter uma ideia, né? 31 anos de rede estadual, venho do mimeógrafo, do cheirinho com álcool nas provas, não é? De quando a gente se virava nos 30, não é? Para fazer planilhas, enfim. E eu, né, eu posso falar por mim que eu fui aprendendo, né? No começo eu falo que eu mexia muito, né? E morria de medo da tecnologia, da parte digital, enfim, e tive que aprender porque isso faz parte. Mas falando dos alunos, dos meus pequenos lá, Kelly, né? E todo mundo sabe que estou numa escola de anos iniciais, a gente não vê eles usarem com fluência, isso é óbvio, tá? Assim como você no ensino médio deve também ter muitos que só é o que eu falei, é o saber fazer, só saber fazer, né? Que não compreende, que não reflete sobre. Eu já contei aqui para vocês, inclusive, um caso que eu tive na escola da criança do primeiro aninho, isso falando no ano passado, né? No final da aula, a mãe virar para a criança e falar. Né, porque ele comentou algumas coisas em sala e a professora, na hora da saída, conversou com esta mãe, lembrando, estou numa escola, né, na periferia, no extremo sul de São Paulo, enfim, né, lugar que eu adoro estar, inclusive, que é onde a gente mais aprende, né, também aprende, óbvio que em todos os lugares, mas você tem ali outros desafios. E esta mãe, na hora da saída,
A professora comentou que a criança tinha visto alguma coisa no celular que não era uma coisa apropriada para a idade, não é? Acho que você deve lembrar disso, Kelly. Lembro. E aí a mãe, o menino começou a chorar. Ela falou: "Você não vai mais pegar meu celular. Você não, não, o seu celular, né? Que ele já tem um celular. Você não vai mais pegar o celular fora de horário. Que não sei o que. Isso você." Porque o que que ele havia comentado sobre seios, né? De mulheres. Primeiro aninho, gente, lembrando, 6 anos, tá? Esta criança começou a chorar na hora da saída. Mas quando é que eu vou poder de novo ver isso? Ela, com os 15 anos. Gente, aquilo para mim marcou tanto. Ele tá lá conosco, né? Eu olho e falo, gente, sabe assim, uma coisa que aí a gente percebe que, além de tudo, o perigo, né? Os cuidados que a gente tem que ter, o quanto que essas famílias também precisam de apoio para isso. Né? As nossas crianças ali, é o que eu falei, eu estou com crianças de 6 a 11, quase 11 anos. Então, a gente não teve nem tanta dificuldade, você sabe disso, Kelly, para tirar os celulares ali deles, né? A gente não teve, porque eles gostam ainda de correr, de brincar, ainda bem, né? A A gente tem mais. fisicalidade ainda é importante, né? Exato, né? Eles ainda têm isso, né? Então, não foi tão difícil. Mas o que eu percebo, né? Porque a gente tem sala de informática, eles usam plataformas, o que a gente percebe é que eles não têm ainda e precisam aprender a ter, né, a questão de a criticidade de usar aquilo, como usar. A gente vê eles tentando acessar coisas que não pode, né? E aí você tem que estar o tempo inteiro em cima. Pensa, 30 crianças, né, de 10 anos, né, eu brinco e falo de várias famílias, né, pensando que as famílias têm o tio, o avô, o irmão, mas não é só o pai e a mãe ou a mãe, não. Não, são muitas pessoas por trás. Então você tem que ter todo um cuidado, porque geralmente o que o irmão mais velho faz, o que o tio faz, ele também quer acessar ali. Então, a gente tem todo um cuidado, até na hora de, né, acessar as plataformas que fazem parte do uso pedagógico da escola, não é? Então, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que, né, eu já vou usar aqui um pouquinho do Cortella, não é fácil, mas não é impossível, né? Porque a gente tem que, desde sempre, ensinar, mediar com todo cuidado para que essa criança, né, chegue na adolescência melhor dos que estão chegando hoje. Né? Então, você Perfeito. começa desde que ele põe o pezinho lá na escola. Não sei se eu respondi o que você queria saber, mas se eu não respondi, a gente tem duas pessoas aqui que vão ajudar. Não, já deixou claro um pouquinho, porque traz um pouco para nossa conversa essa vivência dessa realidade, né? Porque mesmo sendo de idades distintas, eu trabalho com ensino médio na periferia de São Paulo também, eu vejo a mesma questão. Eles usam o celular? Claro que usam bem, conseguem conversar, claro, mas há uma limitação. Se você for para uma questão sobre formatos das mídias, não pega. Se você for para uma questão sobre como salvar, aonde salvou as mídias dentro do celular, não pega. Então as questões mais técnicas da relação com a tecnologia, ela não existe. Está chegando um ponto de que a tecnologia é quase uma magia. Baixou, salvou, guardou em algum lugar, né? E eu não sei o que aconteceu. Mas temos especialistas para nos ajudar a entender aqui. Quero puxar primeiro a Bárbara para me ajudar a entender uma questão. Primeiro, se você acredita que essa percepção que Regiane e eu, que a gente traz aqui, né? Se ela faz algum sentido dentro da tua pesquisa, dentro do seu dia a dia, da sua percepção, e ajudar também a gente a entender o que que seria a fluência digital, que é algo que os professores estão buscando, estão falando sobre, e qual que é a diferença dessa fluência para só uma familiaridade, uma proximidade com o digital, sabe? Se tem essa diferença mesmo. Basicamente, para começar, é isso que eu peço ajuda para você, Bárbara. Bom, então deixa eu ajudar um pouquinho. Eu acho que faz um super sentido a questão, porque é justamente a diferença entre a fluência e a familiaridade. Muita gente confunde, porque quando a gente vê o jovem mexendo no celular, criando vídeo, jogando online, se divertindo com aquele aparelho, a gente pensa, bom, ele domina a tecnologia. Mas aquela dominação e aquilo que ele tem com a tecnologia é uma familiaridade. A fluência digital, ela vai muito além disso. Ela é justamente essa capacidade dele compreender a lógica daquela ferramenta, saber utilizar ela com ética,
com critério, com criatividade e resolver problemas reais com o apoio da tecnologia, principalmente tendo o impacto de que tudo que ele faz com aquela tecnologia e naquele meio digital, o que aquilo pode gerar para ele, para a sociedade e para a família. Então, é ele ter essa consciência sobre o impacto do que ele faz nesse meio digital. A fluência digital, ela é um processo. E aí a escola, ela tem muito esse papel formador nesse desenvolvimento dessa consciência. Falando um pouco, né, aí da minha experiência, aqui na Fundação a gente tem esse super cuidado, porque vocês falaram de educação de anos iniciais e anos finais. Aqui na Fundação a gente tem todos eles, 42 mil alunos em todos os estados. E para isso a gente coloca a tecnologia de forma integrada no nosso currículo, para que a gente possa oferecer para esses jovens de todos os estados mais do que um acesso à ferramenta, então mais do que a familiaridade, para que eles possam, para que a gente possa garantir para eles que a tecnologia ela seja um meio de desenvolver autonomia, criticidade, colaboração e responsabilidade. No fim das contas, o que a gente quer é que o nosso aluno saia fluente digital e não só familiarizado. Perfeito, perfeito. Olha mas é legal a gente fazer essa distinção e perceber como ela, na real, está presente. Porque não é porque eu estou manipulando um objeto que eu domino esse objeto. Não é porque eu estou me relacionando com a tecnologia que eu domino essa tecnologia. É tipo eu com o inglês, sabe? Assim, tipo, dá para entender? Dá para conversar? Até dá. Dá para ter uma conversa profunda, filosófica e reflexiva? Talvez não, né? Então tem algumas questões ali que são distinções que eu acho que são importantes da gente levantar também. Eu vou voltar com uma pergunta para você já já, Bárbara, mas eu quero estender também essa para o Matheus. Matheus, quando a gente fala sobre essa diferença entre fluência e familiaridade, como que você vê? E eu vou puxar já uma problemática para você nesse sentido. Então, olha aqui, eu tô tipo jogando Uno e deixando mais terríveis as questões, que é levantar para você qual que é o risco de nós termos estudantes que não chegam à fluência, que ficam só na familiaridade. Qual que é o risco para eles, assim, né, ao longo de não ter esse aprofundamento na tecnologia? Olha, já fui premiado, né? Jogando Uno, aí você já joga para mim uma carta para eu comprar mais quatro, comprar mais dois. É isso. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que há uns anos atrás, né, era muito comum nós termos o discurso de que nossos alunos do futuro seriam alunos já fluentes no meio digital. E essa previsão, não sei se todos concordam aqui, ela não se comprovou, né? Os nossos alunos hoje eles são nativos em meios digitais, eles já nascem ali interagindo com isso cada vez mais cedo, né? A interação com telas ali, que é algo que cada vez mais está na discussão, o quanto nós precisamos reduzir ou qual é a idade segura, né, para se chegar ao uso disso, mas são alunos que hoje, quando a gente pensa naqueles que estão chegando ao mercado de trabalho ao final do ensino médio, eles não sabem mexer numa planilha de Excel, eles não sabem construir um documento no Word, até mesmo um e-mail, né? Aqui nas nossas escolas é muito comum os nossos alunos terem e-mail, acesso ao portal, e mesmo assim eles ainda encontram ali uma dificuldade muito grande, lutam para fazer um login no e-mail, que é uma coisa tão básica. Mas por que isso, né? Acho que o celular ele se tornou a ferramenta básica de uso do dia a dia, e o celular para esses alunos ele não é aprendizado, ele é entretenimento. É uma Uhum. probabilidade de entretenimento, né? De fuga, talvez, ali. Então, isso se constrói dessa forma. Então, eles não são fluentes, eles são nativos. Quando eu penso em fluência, e aí voltando, né, um pouco da literatura, e quando a gente olha algumas pesquisas internacionais, principalmente da Unicef, que foi algo que nos últimos tempos eu passei acompanhando bastante, a gente olha para esses alunos hoje e o fluente digital é aquele que não sabe só conduzir a ferramenta, né? Mas é aquele que sabe conduzir a ferramenta de forma crítica. Então é um aluno que ele consegue ter a percepção do que é uma informação verdadeira, do que é uma informação falsa e do que ele consegue analisar, né, como benéfico para ele ou não, ou seja, utilizar de fato as ferramentas digitais como um ganho positivo, inclusive um ganho social, porque muitas vezes a gente menospreza também que uma das partes básicas da sociedade é a socialização. E a socialização parte da troca entre pares.
Então, acredito que todos que estão aqui, por exemplo, brincaram na rua, tiveram colegas na rua, e que hoje os nossos alunos têm muito menos. Então, o celular é uma forma de socialização para eles, é uma forma de estar entre pares, né? Conversar com amigos. Então, isso também é muito importante para eles. Só que existe um perigo muito grande, e aí eu já vou pegar a sua carta aqui, né? E responder a sua segunda pergunta. Eu acho que o principal perigo é quando o aluno não, o aluno, ou o jovem, né? O jovem em geral, ele não consegue perceber o quanto aquilo não é real. Quanto aquilo não é real. A internet, né, no final das contas, hoje a experiência é tão personalizada, mas tão personalizada, você utiliza qualquer rede social por 2, 3 minutos, ela já está completamente personalizada, a sua vontade, os seus desejos, aquilo que você vai ver, que muitas vezes você encara aquilo ali de fato como a realidade. E como os nossos alunos, em sua maioria, ainda não estão treinados na criticidade de perceber aquilo, pode ser nocivo, né? E ele pode acabar tendo contato ali com discursos de ódio, discursos misóginos, que acho que acaba, né, um debate que se reacendeu muito, né, na atual série Adolescência. Então eu acho que, de fato, o principal perigo é ele não perceber o quanto aquilo não é real e o quanto que os nossos alunos podem estar fragilizados frente a essas informações e ter acesso a esse tipo de discurso que, obviamente, não vai trazer nada de positivo para ele no futuro. Perfeito, perfeito. Eu acho que é um risco real. E realmente, na época, sei lá, briguei na escola um dia. No dia seguinte, era um novo dia, né? Você tinha uma nova realidade, uma nova existência, era como se desse uma resetada. Hoje em dia, as coisas se mantêm e muito da narrativa que a internet, ou que esses mundos digitais, com tudo sendo registrado, ele propõe para o estudante, acaba o estudante com dificuldade de se encontrar também nesse meio. Então, acho que e vai de encontro com essa questão que você levantou. Antes de passar para Rio, eu quero ouvir você de novo, Bárbara. Quais são os riscos que você observa? Novamente, trabalhando, né, em áreas de educação, né, e desenvolvendo essa questão, buscando alcançar a fluência, eu tenho certeza que você bate de frente com diversos problemas também. Quais são os que você elenca? Corrobora com esse do Matheus? Tem algum outro que você aponta como difícil, como uma dificuldade presente? Como que é na sua visão? É uma excelente pergunta, porque normalmente a gente tende a ser mais positivo, né, com essas novas tecnologias e elencar as oportunidades e as novas possibilidades que uma tecnologia nos traz. Mas o meio digital, ele é um ambiente hostil e cheio de riscos que nem sempre são visíveis à primeira vista, até para nós adultos ali da relação. Então, tem alguns perigos que sempre aparecem, que são recorrentes, nessa vivência do jovem no meio digital, que acontecem também para os adultos, que é a desinformação. Então, você tem uma circulação muito rápida de informação que pode confundir sobre fatos, sobre ciência, sobre política, sobre saúde. A gente tem uma superexposição nas redes sociais, então estimula comparações constantes, padrões inalcançáveis. Isso afeta a autoestima do jovem. A gente tem, infelizmente, cyberbullying, que acontece de forma silenciosa, muitas vezes anônima, e que tem um impacto profundo na saúde emocional das crianças, dos adolescentes, e também a polarização das opiniões. Então, vão se formando bolhas na internet, muitas vezes com extremismos, e o jovem, ele acaba achando que aquele é o mundo, né? Aquele padrão de repetição que ele vê na rede social dele, ele acaba achando que é a opinião de todo mundo e que é a maioria. E, na verdade, aquela é uma polarização. Tem uma metáfora que faz bastante sentido aqui na Fundação Bradesco, que como a gente tem 40 escolas no país todo, a gente tem um investimento de mais de 1,4 bilhão só nesse ano, a gente precisa ter um mecanismo sólido de governança para garantir qualidade e segurança na nossa operação. E aí, o que que é governança, né? Governança eu mapeio um risco, eu avalio uma chance de materialização e eu crio um instrumento de segurança, como política, como protocolo, como controle interno, para mitigar esse impacto. No ambiente digital, o jovem ele precisa também desenvolver os seus próprios mecanismos de governança pessoal, porque os riscos, eles estão lá. E eles vão se materializar. A chance de materializar, de existir cyberbullying, de ver uma opinião extremista, de acabar exposto numa rede social, ela é muito grande. Então, eles precisam construir os seus próprios filtros críticos, aprender a avaliar o que ele consome, saber colocar limite, se posicionar de forma ética e entender quando que é a hora dele sair,
quando que ele precisa denunciar um conteúdo, falar que aquele conteúdo é impróprio, ou simplesmente não seguir alguns certos perfis. E é por isso que a escola tem um papel tão importante na construção dessa fluência digital, para garantir que a gente não esteja só ensinando a como usar as ferramentas, mas ajudando os jovens a construir esses próprios critérios para navegar com segurança, com autonomia e com responsabilidade. Difícil, difícil, necessário, mas eu já fiquei assim, meu Deus. Porque eu tenho muito medo de também de tentar ensinar você construir um problema, sabe? Você criar uma oposição. É mais ou menos quando a gente conversa sobre regulamentar alguma coisa na internet, que todo mundo já grita censura, fala, não, eu só não quero que isso aqui aconteça, Uhum. mas já não pode, tem que deixar. Então fico com muito receio né, de contrabalancear de uma forma errada. Então é muito sutil, assim. O professor ele tem que ser muito bom, né? O que você pensa, Rê? Você falando, escutando a Bárbara, o Matheus, e agora eu estava justamente aqui nas minhas anotações, colocando justamente como trabalhar uma educação digital. E a gente tem que falar pensando em ter equidade, né? Porque uns vão ter mais para investir, outros É têm verdade. menos, e a gente tem um cuidado aí de pensar também na formação do professor. Não adianta a gente falar um monte de coisa que nem eu também sei pouquíssimo. Então, antes de eu pensar nesse processo todo, né? E aí eu bato lá, que vocês sabem como eu falo, lá em Deus, nas políticas públicas, o quanto que é importante a gente ter realmente formações, porque eu tenho professores que têm dificuldade, gente, dificuldade de ligar até o computador ainda. Então, como que eu falo de uma realidade, né? Ah, o meu aluno está correndo risco. Não sei. Infelizmente, não é culpa do professor, né, você fala, Rê, a gente precisa sim de formação o tempo inteiro contínua. Existe a que tem na escola que é em serviço, e existe a que vem de fora, que tem que pegar pessoas que são gabaritadas para isso e trabalhar com o professor, né? O professor só pode ajudar se ele também estiver preparado. Eu não posso falar daquilo que eu não sei. Não é? Então, eu tenho que fazer boas formações, pensando em rede municipal, estadual, né? A privada ela já tem todo o seu, né, o seu rol de investimentos ali para trabalhar com formação de professor. Mas a gente pensa num Brasil, gente, que é gigantesco, né? O que eu estou falando aqui em São Paulo, eu tenho muito mais do que o cara que está lá numa cidadezinha do Nordeste, que às vezes não tem nem internet. Né? A gente sabe da realidade. Então, a gente precisa olhar muito, vocês estavam falando, e eu pensando aqui, trabalhar educação digital, se eu estou falando da escola, né, em primeiro lugar ali, porque nós estamos aqui pensando em educação, eu tenho que preparar esse cara que é o adulto da situação lá. Senão, não tem como. Estou errada? Não, eu tô refletindo e realmente, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa com a questão do estudante, mas o professor tá sabendo também. E o nosso colega professor, ele tá entendendo, ele tá. Gente, eu trabalho com formação de professores, né? Na rede estadual aqui de São Paulo. Eu trabalho com metodologias ativas. E não culpo o professor. Ainda Ó, há muitos professores e diretores, porque eu trabalho com formação de diretores, que têm ali uma confusão entre que a metodologia ativa a gente só trabalha se tiver tecnologia. E eu não estou aqui colocando, nossa, não, é porque precisamos de formação para esclarecer algumas coisas, né? Confundem metodologia ativa com as técnicas de Lemove, que são técnicas. Então, eu estou querendo, assim, né, fazer uma relação de coisas que às vezes a gente precisa também pensar que esse professor precisa estar preparado, né? Porque eu vejo questões que para mim ainda são desafiadoras, mesmo lendo muito, e tal, e falta muita coisa. Então, pensar realmente aí que a gente precisa também bater na teclinha da formação o tempo todo. perfeito, perfeito. Vou aproveitar, e já que eu tô aqui colocando cartas difíceis pro Matheus, então se preparem, Matheus, por favor. Vamos usar a inovação pedagógica aí para tentar entender algumas coisas. Primeiro que eu queria puxar, se você tem essa mesma percepção também com relação aos professores, né? Que a gente está pensando, é claro, no estudante, que ele é o nosso objetivo final. Toda escola existe para o estudante, né? Tudo que está acontecendo ali é para o aluno. Eu vou lá todo dia pelo aluno, o conteúdo está sendo passado pelo aluno. A tecnologia que a gente emprega tem ele como finalidade, o aprendizado dessa figura no fim. Mas como é que está o professor que, teoricamente, tem que ter um pouco desse conhecimento, pelo menos, para conseguir passar essa formação de uma maneira correta, para conseguir trazer essa fluência, né? Não dá para mim ensinar inglês se eu não tiver algum domínio, né,
da língua inglesa, preciso ter algum domínio ali na frente. Se isso faz sentido para você também, então seria um pouco antes também a nossa questão, seria uma formação também para o professor dessa forma. E pensando agora, como que você vê a questão dessa ética digital também? Então, tenho duas questões aqui sendo levantadas. A primeira que é o papel do professor, né? Como que está o professor com essa questão sobre a tecnologia, sobre a influência digital, e agravando com a questão ética. Porque realmente a gente só consegue, filosoficamente falando, nós só conseguimos discutir questões éticas por posições que já estão presentes na sociedade, que eu tenho algum desenvolvimento, que eu já convivi com aquilo para compreender a ética dela. Senão tende a me faltar essa visão. Como que você vê, Matheus? Eu acho que se eu pudesse usar uma palavra, né, como o professor se sente, eu como professor também, professor de história aqui, eu acho que o professor ele está um pouco desesperado, né, porque quando a gente volta, dá uns passos atrás, e eu vou pegar um pouco da sua fala, você fala, eu só consigo dar a fluência no inglês se eu também dominar isso, né? E eu só consigo, como professor de história, dar a fluência como professor de história se eu dominar isso. E a minha formação me ajudou nisso, né? Eu fiz uma faculdade de história que me trouxe ali, claro, a gente vai falar entre trancos e barrancos, inúmeros problemas da educação superior, da formação dos professores, mas aos trancos e barrancos ela me deu ferramentas para atuar em sala de aula, me deu ferramentas ali para conhecer história. Só que as ferramentas voltadas para o mundo digital não foram dadas. Quando nós olhamos, por exemplo, esse ano, foi lançado o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. E uma parte desse Plano Brasileiro de Inteligência Artificial é criar cursos de graduação voltados para a inteligência artificial, que é uma coisa, por exemplo, que não existia ou ainda não existe, né? Tá surgindo na nossa sociedade aqui. Então, os nossos professores não foram formados, né, para trabalhar dentro disso. Então, por exemplo, eu consigo falar para você que quase em totalidade os professores de história, e aí eu vou responder a questão ética dentro disso aqui também. Um professor de história consegue trabalhar com o aluno as implicações éticas de um movimento totalitário. Ele consegue fazer isso. Mas muitas vezes ele não vai conseguir trazer a importância disso dentro de um aluno que está exposto a esse tipo de discurso dentro das redes sociais. Porque ele não está dentro desse meio, porque ele não foi, digamos, alfabetizado dentro disso. Se você pegar ali um professor da minha geração, né, os professores aí que estão por volta da casa dos seus 30 anos, tudo mudou muito rápido, por exemplo, né? E aí nós fomos ter acesso a... Eu terminei a escola, não tinha WhatsApp, Instagram, essas coisas, foi ter tudo depois. Então, o professor ele precisa ser formado dentro disso. Aqui hoje, dentro do Grupo Salta, inclusive, nós temos um setor de formação continuada dos nossos professores, em que nós aqui, enquanto gestão, e aí não falo só nós aqui no Grupo Salta, espero falar por todos os colegas, nós, enquanto gestão, precisamos nos formar para formar os nossos professores. Só que essa formação não pode ser para inglês ver, desculpa a expressão antiga, ela não pode ser uma formação que acontece uma semana antes do início das aulas. Então a gente faz uma formação em janeiro, vai começar as aulas e formamos os professores. Não, você não formou ninguém. Né? Para que eu tenha a fluência hoje em trabalhar com meus alunos em história, eu fiz 4 anos de faculdade. Então a gente precisa que essa formação ela seja constante ao longo do ano letivo, né? Para que os nossos professores estejam tendo um constante contato com tudo que vem mudando dentro do meio digital, para que eles possam trabalhar com os nossos alunos. Porque a implicação ética, e aí vou arriscar um pouco aqui, se vocês me permitem, ela passa também pelo meu professor. O meu professor que também precisa ter essa formação ética para entender a melhor forma de trabalhar com os meus alunos. Né? Não estou falando aqui que os professores estão caindo nas armadilhas das redes sociais, mas ele também é propício, né, a cair, a estar dentro dessa bolha. Então é necessário que, claro, o professor é um adulto, então o adulto consegue filtrar muito melhor essas informações, pelo menos a gente espera que consiga, mas essa formação precisa acontecer de forma constante para que os professores também não se sintam desamparados, né, ou inclusive não se sintam despreparados para trabalhar isso com os alunos. Porque a fluência digital ela precisa ser transversal aos conteúdos disciplinares. Claro, ela precisa também ser trabalhada sozinha, mas ela precisa ser transversal a esses conteúdos, para que a gente consiga desenvolver isso com os nossos estudantes.
Perfeito, perfeito. Bárbara, agora é pra você o mais quatro, hein? Aquela cartinha que dificulta um pouco mais a questão. Porque, tá, compreendemos que tem essa questão dos professores. Eu gostaria de ouvir também de você sobre como que você pensa a necessidade de formar os professores para conseguir lidar com essas questões. E, novamente, para também lidar com essas questões éticas. Porque não é fácil. Questões éticas no geral não é fácil, e quando a gente está convivendo numa sociedade que ela está. E não estou falando do Brasil, estou falando a nível de mundo, né? Diversas polarizações possíveis. As polarizações elas tendem a nublar um pouco alguns dos posicionamentos éticos, porque você vai menos por um conceito ético e mais por um conceito de emoção ou de aproximação, né? Ou por uma questão afetiva, mais do que um raciocínio ético que está ali presente. E aí vem a parte que deixa mais complicada a questão. Que eu posso fazer na escola? Tem alguma dica? Como que eu posso agir de uma maneira, uma maneira concreta, uma maneira existente? Tem algo que, como professor ou como escola, nós podemos fazer tanto pelos professores, né, quanto pelos estudantes? Eu acho que eu tenho mais quatro aqui. Vamos ver se eu consigo jogar essa da mesma Vamos cor. lá. Bom, não pode ser só um tópico de sala de aula, né? Como o Matheus trouxe, tem que estar de forma transversal no currículo e tem que fazer parte do currículo com intencionalidade pedagógica. Isso significa que os alunos não só usam as ferramentas digitais, mas também são levados a refletir sobre o que eles estão fazendo com ela. Então, por exemplo, quando um aluno usa um assistente de escrita com inteligência artificial, e aqui a gente precisa não ser ingênuo quanto a isso, porque todos eles estão usando, então a gente precisa cair em si, porque se no ambiente de trabalho estão usando, no cotidiano estão usando, os alunos também estão usando, o professor precisa conseguir debater com esse aluno sobre o que foi criado, sobre o que é original, sobre o que precisa de citação e sobre o que pode estar errado. E aí entra o papel do professor, com o seu conhecimento, com a sua didática, para levar aquele aluno a um maior entendimento. Então, quando também os alunos criam vídeos ou quando criam podcasts, discutir sobre direito de imagem, discutir sobre limites da exposição, discutir sobre veracidade das fontes, são discussões que já permeavam a escola, mas que agora elas ganham uma roupagem sobre esse ambiente digital. Então, a escola ela tem esse papel de promover esses debates, esses projetos interdisciplinares e essas simulações desses dilemas éticos digital com a mediação desses professores, que são tópicos que já apareciam, mas que agora ganham essa roupagem tecnológica com esse ambiente digital. Perfeito, perfeito. Então tem que pensar. Nossa, vai longe, hein? Regiane, socorro. Você, como diretora, tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Porque me parece. Não há um ato único, né? Hoje a gente vai tocar no computador mágico e todos vamos compreender na tecnologia. Não. É um No- processo, né? É um processo como aprender a ler e escrever, gente, não é? Se a gente for pensar no processo da alfabetização, há pessoas que decodificam, não sabem ler, né? Tudo decodificam, não entendem, não tem compreensão. Para a gente fazer com que a criança tenha uma fluência leitora, leva muito tempo. A gente ainda está em processo para ter uma boa fluência leitora, não é? Então, a gente, pensando nisso, são etapas e não existe receita, né? E aí vai muito do que tanto o Matheus quanto a Bárbara e você trouxe, Keller, da questão da gente também estar preparado para tudo isso. Se ainda a gente vê, né, muitos desafios, até e sinto bastante isso com as plataformas, enfim. Quando o professor tem que usar, ele tinha que, né, no começo lá, ficava todo receioso. Então, isso é um sinal que para ele é um desafio também, não é? E se a gente for fazer um trabalho ali, você tem que começar com os seus professores, ir além dos muros da escola com os responsáveis, não é? O que não é uma coisa fácil, né? Eu falo que é aquela coisa, a cada encontro com os pais, né? Que eu nem falo reunião, você ir trabalhando com eles, né? Se você pegar, né, na direção de uma escola, quando você chama uma família para conversar, você escuta assim: ai, mas acho que ele está assim porque eu chego tão cansado e largo lá o celular com ele. Entende? Não é uma coisa fácil. E não é o que eu falei. Eu venho daquela coisa de não ser impossível, mas que a gente ainda
está engatinhando em muitas coisas, e estou falando, pensando, desculpa, né, quem é da rede privada, mas pensando na escola pública. A gente ainda está engatinhando, é a verdade, não é? Profissionais bem preparados, e me coloco nisso. Não me sinto totalmente preparada, talvez nunca me sinta. Ok, mas queria estar melhor, tá? Muitos professores ainda com dificuldade. Você tem os alunos e as famílias. Então, como pensar em tudo isso? Claro que a gente precisa ter um caminho, né? Mas é o que eu falo. Preparar os seus professores, o Matheus trouxe, né, a palavra, eu até gostei, até anotei aqui, ele traz a palavra da formação, é, eu falo continuada e ele usou um outro termo, eu assim, né, que o tempo inteiro você tem que estar em formação. E trazer isso realmente, porque é um tema que ele entra, é um assunto que entra em todas as disciplinas, né? Se a gente for pensar, todo professor de educação física, de arte, né, o professor polivalente, ele tem que estar, todos devem estar um pouco preparados. Então, a formação continuada, você tem que ir inserindo ali coisas para, né, levar a discussão e levar casos mesmo. Eu acho que é bem Uhum. interessante, quando a gente pensa em formação Keller na escola, pegar a Bárbara. A Bárbara, né, é uma aluna assim, trazer casos reais do Sim. contexto da sua escola, Para para tornar você mais palpável, né, a percepção do exato. Não professor, ser a coisas compreensão. aleatórias, né? Ah, você passa um videozinho. Não. Hoje você tem que pensar em informações pensando até em oficinas, não é? Então, como que eu vou trabalhar determinado desafio? Você leva ali Boa. para o seu horário de trabalho pedagógico e discute com seus pares para você ter ali e tentar ir encontrando caminhos, porque receita não tem, mas não é impossível, são processos. E, em primeiro lugar, a formação o tempo inteiro para o professor se sentir menos despreparado, né? Perfeito, perfeito. Tem dois pontos aí que você levantou que eu acho que é muito legal e eu gostaria de dar uma sublinhada. O primeiro deles é que você falou sobre as plataformas, né? Que nós estamos em São Paulo, Regiane e eu, cada um numa periferia de um lado, né? Eu estou na periferia puxada para o leste, a Regiane está para o outro lado. Então, nós temos aqui na educação pública de São Paulo diversas plataformas que estão sendo utilizadas. Tem o Diário de Classe, tem o Minha Escola São Paulo, Centro de Mídias, Matific, Prepara SP, Khan Academy, tarefas, tem um monte de coisa, né? Então, quando ela fala sobre a plataforma, é que os estudantes, eles são, eu gostaria de falar convidados, mas não é, né? Porque eles precisam fazer, parte da nota deles, da formação, parte da carga horária é realizada na relação online. Então, eles precisam ser expostos e entender como lidar. E a gente ainda está aprendendo, estamos aplicando, está funcionando, mas eu tenho a Processo de impressão de que o professor aprendizagem. ainda está aprendendo a lidar com isso. E a outra questão que você falou, Rei, que eu gostei muito, foi quando você pensa em estudos de caso. Por quê? Porque muitas vezes isso é um ponto de rede social e de mundo digital também, tá? Você fala muito sobre agentes metafóricos. Então você tem o professor metafórico, o estudante metafórico, metafísico metafórico né, e além, o diretor, né, o governo, a grupo tal, o grupo tal. E isso encaixa qualquer coisa, né? Você coloca ali absolutamente qualquer coisa nesse grupo, né? E novamente, é utilizado para acender mais paixões do que reflexão. Mas fique conosco que nós já voltamos. Tá precisando economizar nesse começo de ano? A Editora do Brasil te ajuda. Garanta a compra do material didático com benefícios exclusivos, que só as escolas parceiras têm. Com o código Família Inteligente Economiza, você adquire um material didático com diversas vantagens na nossa loja virtual, com frete grátis e condições de parcelamentos diferenciadas, na compra por cartão de crédito. Além disso, oferecemos pagamento à vista com débito, boleto ou Pix. Receba o seu material com comodidade na sua casa ou na sua escola. E não vai perder os nossos descontos exclusivos, hein? Com o programa Família Inteligente Economiza, garantir o melhor material didático nunca foi tão fácil. Acesse editoradobrasil.com.br/família-inteligente-economiza e economize hoje mesmo. Ok, gostei, tô entendendo, compreendi que eu tenho que buscar fluência como professor, que eu tenho que buscar desenvolver a fluência no estudante. E eu não sei como, porque não me sinto preparado. Eu quero fazer agora uma rodada sobre alguma proposta
que prática que eu posso utilizar, que prática que eu posso desenvolver para tentar trabalhar esse posicionamento crítico do estudante e do professor, que nós identificamos aqui como alguém que precisa passar pelo processo também, diante dessas plataformas, dessas redes, desses pontos digitais, algo que eu possa levar de prática mesmo, para começar agora, né? Nesse momento. Bárbara, socorro. Me dá uma dica, me dá uma proposta. Tem algo que agora, nesse momento, eu posso começar a caminhar para me desenvolver melhor nessa área? Bom, eu acho que uma das estratégias mais eficazes que a gente tem para os alunos é colocá-los no papel de produtor de conteúdo, e não só de um consumidor passivo Passivo, sobre algo boa. que venha da internet, né? Então, quando ele precisa criar um vídeo, escrever um texto, verificar uma fonte, revisar uma informação, ele passa a olhar aquele conteúdo com mais profundidade, com um olhar mais crítico. Aqui na Fundação, a gente tem uma série de iniciativas e uma série de processos, né? Então, seja um projeto de checagem de notícias e de fake news, ali numa aula de língua portuguesa, numa aula de história. A gente tem muita produção de conteúdo multimídia, então, um aluno que é capaz de apurar, de editar, de argumentar, fazer um podcast. Né, como esse que a gente está aqui, até discussões sobre o papel dos algoritmos. Então, uma discussão, uma mediação, como que os algoritmos estão influenciando aquilo que a gente vê, como construir essa visão mais ampla do mundo digital. E tudo isso, claro, com o suporte do professor, atuando como mediador e como orientador para esses alunos, ajudando eles a desenvolver essa postura mais crítica e autônoma diante desse conteúdo que eles estão ali nesse momento de criação. E aí eles vão assim desenvolvendo uma postura mais de autonomia, de criatividade e de fluência digital. Boa, boa, boa mesmo. De novo, novamente, é prático, são atividades, funcionam em sala de aula. Professor, faça coordenador que está acompanhando a gente aqui, aplica algumas dessas atividadezinhas na sua hora de trabalho pedagógico, na parada pedagógica, no ATPC, né, nas aulas que você tem de formação, que talvez seja uma forma do professor entender e, quem sabe, aplicar isso melhor também na sua sala de aula. Acho que é uma formação que funciona para os dois. Muito bom, Bárbara. Obrigado. E, Matheus, quero ouvir de você também se você tem alguma dica, alguma postura, algo prático que eu posso começar a me relacionar com essa ideia de buscar a fluência nesse mundo digital e desenvolver essa fluência no estudante. Essa pergunta é sempre difícil depois de responder de um colega, né? Visto que a Bárbara trouxe ótimas sugestões, mas vou tentar dar uma contribuição pensando em algo que nós aqui, enquanto grupo Salta, hoje estamos cada vez olhando mais de perto e pensando para um futuro próximo. A escola precisa acompanhar o desenvolvimento social. Então, quando a gente olha hoje para trás, algumas disciplinas não eram ensinadas, né? Talvez ali no século XIX, no século XVIII, a escola foi passando por transformações e foi sim, né? Coisas foram sendo inseridas. A gente pega hoje, provavelmente alguns de vocês, assim como eu, em aula de matemática aprenderam a preencher cheque. Hoje em dia, qual sentido faz nós ensinarmos um aluno a preencher cheque? Não faz muito sentido. A gente precisa se adaptar. Então, acho que hoje, dentro de grade curricular, de alguma forma, nós precisamos ter inserido o ensino desse letramento digital. O letramento digital ele tem que estar dentro da nossa grade curricular escolar. Ele também precisa ser transversal. Então, ele precisa estar dentro da aula de história, ele precisa estar dentro da aula de filosofia, ele precisa estar dentro da aula de matemática, de português, de inglês, tudo isso. Mas é importante que isso esteja cada vez mais nós passamos a refletir sobre a necessidade disso estar em grade curricular. Não acho que quando você pega uma escola, talvez você está falando aí, para quem estiver me ouvindo, em inserir em toda a grade curricular, né, lá desde o infantil até o final do ensino médio, talvez de cara não seja isso, mas pensar nessa introdução, pelo menos em alguns segmentos ou em algumas turmas de forma inicial e ir progredindo isso, sempre respeitando a particularidade de cada uma. Quando a gente pensa em ensino infantil, esse letramento digital ainda sem telas e já tendo talvez uma inserção ali no final dos anos iniciais, uma presença maior disso já no sexto, sétimo e talvez, né, o que a gente pensa muito ali já é uma introdução também das novas ferramentas de inteligência artificial por volta do oitavo, nono ano, pelas recomendações internacionais de fato de se tratar isso a partir dos 13 anos, pela formação cognitiva dos alunos.
mas isso está em grade curricular. Um tempo semanal, talvez, pensando até mais, mas eu estou trazendo ali um mínimo voltado para isso, que é o aluno entender naquele tempo as implicações éticas, culturais do uso dessas ferramentas e, ao mesmo tempo, ter uma parte mais, talvez vou usar uma expressão, uma parte mais prática, onde esse aluno de fato mete a mão ali, ele produz coisas, pegando, né, do que a Bárbara falou, porque acho que essas aulas de letramento digital, elas não podem ser aulas em que o aluno é simplesmente um agente passivo receptor de conhecimento. E aí eu vou roubar um pouco da resposta da minha colega. Ele precisa também produzir nessas aulas. Ele precisa ser um agente ativo. Então, o uso de metodologias ativas, onde esses alunos de fato consigam produzir, né, talvez uma aprendizagem baseada em projetos, uma aprendizagem baseada em problemas, onde eles criem a partir dessas ferramentas digitais, a partir daquilo que eles aprendem das implicações éticas delas também. Mas isso precisa estar dentro do dia a dia deles e não ser uma sugestão da escola. Né? Isso precisa estar ali, ele precisa ter uma entrega a partir disso também. Se pudesse dar uma dica prática, seria pensar cada vez mais na inserção disso em nossa grade curricular. Perfeito, perfeito. E eu sei que muitas vezes o professor pode estar ouvindo a gente agora e falando assim: meu Deus, tá, tenho que fazer como, né? De que jeito? Amigo, é nessa hora que um bom material te ajuda, tá? É nessa hora que você tem uma boa referência, buscar um bom material, escolher um material bacana para trabalhar com você, buscar na internet uma formação, porque também não vamos achar que, né, a formação vai cair no céu, né? Você vai ter que ir atrás de fundações, de trabalho, de pessoas que ajudam a desenvolver. Tem uma galera aqui nesse momento no podcast, inclusive, que trabalha com essas questões, então é um ponto para você, meu amigo professor, minha amiga professora que está nos acompanhando, ir atrás também de compreender um pouco disso, um pouco mais sobre essas questões. Porque vai cair do céu? Talvez um dia, mas esse dia não é ontem e ainda não foi hoje, né? Então, em algum momento, talvez a gente tenha uma grande política pública de desenvolvimento ou de formação do professor desse jeito, ou dentro do grupo específico educativo do qual você trabalha, talvez tenha. Mas não dá pra gente ficar aguardando muito tempo, né? E aí eu trago Regiane Taveiro novamente, que é alguém que trabalha com formação de professores aqui. Rê, qual que é a importância de livros didáticos, de sistemas de ensino, de ter pessoas que já estão questionando e já trabalham com essa questão há algum tempo para apoiar o professor nesse processo, nessa missão? Keller, fundamental, não é? Até porque, né, nós já trouxemos aqui durante o programa a questão da formação inicial. O Uhum, professor tem uma formação inicial, que é o mínimo. Eu brinco que é a nossa BNCC, é o mínimo. uhum. E aí você, no decorrer da sua vida, tem que ir tendo um melhor currículo, não é? E se você ainda está um pouco, se sentindo um pouco despreparado, se você tem bons materiais, já te ajuda, já é o norte, não é? Nunca trabalhar do nada. Ainda mais, né, que é o que eu brinco, procurar na internet. Aí já estamos falando disso, não é? Eu tenho que estar bem fundamentado para fazer o meu trabalho da melhor forma, né, lá na escola. Então, é super importante que você esteja bem resguardado aí, né, com a questão dos seus materiais. Mas, Keller, quero fazer só um parênteses de uma dica Claro. importantíssima que dá para usar muito na escola. Usem os grêmios, gente. Você tem Pô, ali, né, o protagonismo juvenil deles monte lá com eles, clubes, né, clubes de ética, né, eu já comentei aqui de um projeto que a gente fez na escola, Pequenos Pensadores, mesmo a gente acha que eles são pequenos, não saem grandes pensamentos, né, achando que todos eles, se você encaminha bem, e o Grêmio, eu acho que é uma força, ele tem uma força enorme nas escolas, então usem esses meninos, coloquem ali, olha, essa semana teve determinado assunto, vocês acham que me ajudem a montar algo relacionado a isso? É certo, é errado? Discutam com, né? Façam com que eles sintam-se parte do processo. Porque quando eles se sentem parte do processo, eles vão se desenvolvendo e aí a gente consegue chegar nesse protagonismo que a gente fala tanto, mas se a gente só ficar no ensinar, não, ele tem que fazer e se sentir parte desse processo. Não é? Não sei se eu te respondi, Keller, falando da questão. Não, Acabei, aqueles. respondeu. É, Respondeu sim, acabei. Rê.
Acho que fica bem claro. Assim, para todo mundo que acompanha o Arco 43 Podcast, e eu sei que todo podcast é o primeiro podcast de alguém, então De você que alguém. chegou aqui pela primeira vez, olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, cole conosco, né? Bem-vindo aqui nesse bate-papo. Mas todos os professores, eles sentem que assim que você pega o diploma, pegou o diploma na mão, e agora eu tenho todo o conhecimento, estou pronto. Não, você tem o mínimo, o mínimo necessário para você entrar numa sala de aula e saber o que fazer ali dentro, né? É, É isso que é, o mínimo necessário. A partir do momento que você pegou o diploma, já estamos todos nós defasados diante da realidade. Ponto final. Né? Por isso que é preciso você dar uma continuidade, é por ter isso bons você ter materiais. agora não é bonito falar, né? Mas tinha os cursinhos de reciclagem, né? Que você ia lá para dar uma olhada, para tentar entender de novo. Hoje em dia a gente pode falar sobre essas formações continuadas, né? Sobre buscar um pouco mais, sobre entender um pouco mais, sobre estar sempre fazendo esse movimento, produzindo conhecimento. O professor também tem que produzir, tá bom? Não é só o estudante. Aprenda a produzir também, é importante. Então, ter esse movimento, ele é algo que é necessário, algo que é importante de ser feito. E agora, novamente, já estamos aqui chegando aos nossos momentos finais, mas quero puxar os nossos convidados para falar um pouquinho sobre isso também. Então, Bárbara, por favor, como que você vê a importância de dar esse suporte ao professor, do professor buscar um suporte, buscar livro didático, buscar sistema de ensino, buscar a formação online, buscar os ambientes online para poder prosseguir dessa forma, né? Porque me parece que é a única alternativa para que de maneira a curto prazo, né, o professor consiga auxiliar a desenvolver essa fluência. Porque se a gente for esperar muito, esperar uma política pública, a gente já vai ter outro problema lá na frente. Acumulou dois já. Então, acho que é no hoje que nós temos que buscar. Faz sentido isso? Eu acho que o grande desafio do material e do livro é o que justamente você colocou, né? Porque às vezes ele pode nascer defasado, porque a tecnologia ela evolui a cada dia e a realidade digital dos alunos também evolui a cada dia. Então não basta que esses É materiais verdade. tragam a tecnologia como um conteúdo técnico. Né? Ela precisa estar conectado com os valores, com os dilemas e com as práticas reais dos alunos. Então, a gente valoriza muito o material que provoca o pensamento crítico, que apresenta situações, problemas ligados à tecnologia, que estimula o uso de diferentes linguagens, então de escrita, de audiovisual, de programação, agora de criação de prompt em assistentes virtuais, e principalmente que tem essa questão da formação continuada e que ajuda o professor a conduzir esses debates sobre ética digital, sobre autoria, sobre privacidade e sobre responsabilidade. Aqui na Fundação, a gente faz um trabalho contínuo com um investimento que nos últimos 10 anos está somando mais de 10 bilhões de aplicado em educação, em tecnologia, em formação de professores, para garantir os meios dessa formação integral, gratuita e de qualidade para as crianças e para os jovens em vulnerabilidade social que a gente atende, para que eles possam realmente sair fluentes digital com um material que vai aos poucos acompanhando ali a realidade e as práticas que eles veem no dia a dia deles, até no cotidiano, em família, em sociedade, nos diversos fóruns online que eles participam, então para que possa realmente trazer essa realidade do estudante. Perfeito, perfeito. E para você, Matheus, como que você vê essa necessidade de apoiar o professor sobre a busca desses novos materiais, né, para se ir atrás, para se desenvolver, para se atualizar? É importante essa iniciativa do professor também? Como que você vê essa questão? Olha, eu acredito que a iniciativa do professor ela é fundamental quando a gente pensa que o professor ele é a linha de frente da escola, né? A gente fala muito em treinar a gestão da escola, em trabalhar o material para os alunos, e claro, isso é muito importante, mas o coração pulsante de uma escola são os seus professores, é o seu corpo docente. Se você tem um corpo docente comprado com essa ideia e que está ali determinado a fazer acontecer, aquilo ali vai acontecer. Porque são eles que têm um contato diário com os alunos. Pensando, um coordenador, quantas horas por dia ele passa com um aluno diretamente ali? Um professor que tem dois tempos numa turma, ele já está passando pelo menos 1h30, 1h40 com aqueles alunos, Sim. que é mais do que qualquer outra pessoa na escola naquele dia vai passar, de forma constante. Então, o professor, ele é importante que o material didático, né, ele esteja alinhado a essas novas realidades. Precisa se atualizar e dentro de, enfim, qualquer parte. Né? A matemática do dia 20, 30 anos atrás falava ache o X
e hoje em dia a gente entende a necessidade de contextualizar a matemática dentro da realidade dos alunos. Mesma coisa para química, física. E esse material também precisa estar adaptado a essas novas construções de fluência digital. E precisamos entender que essa atualização precisará acontecer mais vezes do que ela acontecia antes, né? A história, a física, a matemática se atualizam um pouco mais devagar do que as ferramentas digitais, né? Todo ano ali, ou um ritmo um pouco mais rápido de atualização disso. E é importante que o professor se mantenha antenado a isso. O material didático, ele determina o norte do que se espera dentro daquela aula. Então, né, quando você pega ali, vai dar uma aula sobre o tema que for, dentro daquele material da escola, se está o que se espera de você enquanto professor daquela escola para aquela aula. Então é importante que o professor não só acompanhe essas novas mudanças, né? Ou seja, é importante que os materiais se atualizem, é importante que os professores acompanhem essa mudança de material também e que o professor se mantenha dentro de uma inquietude, né? Porque se a gente continuar ensinando as coisas da mesma forma por anos e anos e anos, a escola se tornará extremamente ultrapassada. Então é importante que o professor tenha uma inquietude também desse saber e esteja sempre procurando novas formas de apresentar o conteúdo dessa fluência digital para os seus alunos. Ou seja, primeiro que ele busque também essa fluência por si só. Perfeito, perfeito. Fica aqui uma lição de casa, não para o estudante, mas também para a gente, né, que está ouvindo aqui como professor. Para nós, como professores, também, essa É, dica. e precisa, né, gente? Não tem jeito, precisa. Desde sempre precisa. E o AR 43, esse momento, essa iniciativa aqui, é justamente uma forma de dar alguma formação continuada também, de oferecer conhecimento, de trazer uma troca de ideias, de atualizar o professor. Claro, né, o que dá para a gente realizar numa horinha de podcast. E chegamos aos momentos finais e quero dizer para vocês, nossos queridos convidados que estão aqui presentes, Bárbara e Matheus, que nos momentos finais deste programa nós temos 3 perguntinhas dificílimas. Se vocês acharam meu mais 2, meu mais 4 ali das perguntas difícil, se prepara para essa. 3 questões dificílimas, mas que para poder sair do programa temos que respondê-las. Primeira delas, se você gostou do programa, olha que difícil, hein? Segunda, como eu sei mais sobre você e o seu trabalho? Quero saber mais sobre a Bárbara, sobre o Matheus, como que eu faço, o que que eles fazem, onde eu encontro, né? Onde habitam, como trabalham, como que eu faço? Tem alguma forma de entrar em contato, de saber mais sobre o trabalho de vocês? E terceiro, um pedacinho. Eu quero uma parte da Bárbara, uma parte do Matheus, do Keller e uma parte da Regiane para acompanhar os nossos ouvintes ao longo da semana. Então pode ser uma dica, uma frase, um pensamento, uma ideia, uma proposta, pode ser receita, a gente já teve aqui também, pode ser o que vocês tiverem para compartilhar com os nossos colegas professores nesse momento. E para dar tempo dos nossos convidados pensar, Regiane Taveira, você, minha musa nesse momento, as primeiras questões sempre para você. Musa e alvo, né? Porque sempre Musa começa e alvo, contigo. boa. Vamos lá. O que você achou do programa? Onde eu acho Regiane Taveira? E terceiro, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Olha, Keller, adorei o programa. E fica a reflexão, né, para nós aí, os adultos da situação, né? Eu estou usando, né, a tecnologia aí, o mundo digital, de forma eficiente, criativa? Estou usando crítica? Então, eu acho que quando a gente se pergunta se nós estamos fazendo isso na nossa vida, seja ela profissional, pessoal, aí a gente entende o quanto que falta. E durante todo o episódio eu fiquei pensando nisso e fiquei me questionando do quanto falta na minha formação pessoal, né? Então eu acho que é legal a gente, né, pensar um pouquinho, sempre fazer as perguntas para a gente, né? E aí depois a gente tenta responder para os outros, porque não adianta falar e não fazer, não é verdade? Então, adorei o programa. É o que eu falei, ó, saio cheia de questionamentos para mim, para mim mesma. E eu tô aqui no Arco 43, estou lá no Instagram e tô no chão da fábrica, onde a gente tenta fazer com que essa mágica aconteça, né? Que é uma mágica, a gente conseguir fazer um aluno chegar no ensino médio, né? Compreendendo tantas coisas no mundo midiático que não é fácil nem para gente. Então, é uma mágica. E aí eu vou deixar como dica, não tem como. Eu vou deixar como dica um encontro. Um vídeo antiguíssimo, já indiquei ele aqui uma vez,
né? Quando a gente fala de Paulo Freire, ele não viu nada disso, mas ele já imaginava que tudo isso chegaria no ponto que chegou. E tem um encontro dele bem legal, que é com o Paper, Seymour Paper. É um vídeo que eles se encontram para falar de tecnologia. Ali você vai olhar, foi em 96, se eu não me engano, eu estava até aqui olhando a data, né? O encontro, isso, 95. Então, dá uma olhadinha. É interessante a gente olhar e pensar, né, o quanto já se discutia. Paulo Freire já tinha algumas dúvidas, mas tinha algumas certezas, e é bem legal a gente assistir e pensar também na gente, o quanto que a gente precisa, às vezes, tirar o nosso óculos para enxergar de verdade as coisas, e não é simples, não é fácil, mas venho com a frase do Cortella de novo, não é impossível, né? A gente tem que continuar, a gente está lidando, escolhemos essa profissão, né? Somos docentes, gestores, coordenadores, e a gente precisa todos os dias plantar a sementinha para que lá naquele nosso aluno, para que ele chegue lá no futuro, que nem o Keller fala aqui, né? Daqui 30 anos, 50 anos, talvez a gente nem veja, mas para que ele chegue um pouco mais consciente, crítico e realmente conseguindo analisar o que é importante, né? E é o sonho de todo professor, esperança aí, ser esperançoso, né? Perfeito, perfeito. Regiane, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, por Obrigada trocar essa eu. ideia, por trazer suas reflexões, por sempre lembrar a importância da formação de professores. É algo essencial. Obrigado mesmo. Vamos lá. Matheus, meu querido Matheus, nesse momento é para você as perguntas. Matheus Loubach, olha aí, acertei. Quero te perguntar as 3 questões para poder finalizar esse programa. Primeiro, se você gostou do programa, o que você achou desse bate-papo? Segundo, quero saber mais sobre o Matheus. Quero saber mais sobre o Matheus, sobre onde ele trabalha, sobre como que funciona, sobre o Grupo Salto, educação. Como que eu faço para ter acesso a essas informações? É possível saber mais? E terceiro, algo seu, um pedacinho, uma indicação, um pensamento, uma frase, algo seu para ficar ressoando nos corações e mentes dos nossos ouvintes. Até o próximo programa. Vamos lá. Bom, primeiramente, eu gostei muito de estar aqui hoje. Quero agradecer muito o convite. Foi um momento muito especial de muita troca. Acho que estar nesse fórum aqui é muito positivo, tanto para nós que estamos aqui participando, quanto para todos que estão ouvindo. Então, agradeço o convite. Ele acontecendo de novo, estarei aqui novamente. Momento muito positivo. Para aqueles que querem me conhecer ou querem conhecer o trabalho, né, do nosso grupo de educação, hoje o Grupo Salta, o maior grupo de educação privado, de educação básica, né, no Brasil, vocês podem nos encontrar nas redes sociais comuns. Então você pode ir no Instagram, por exemplo, e procurar Grupo Salta. Por lá você vai ver, inclusive, algumas postagens em que eu apareço falando sobre tecnologia também. E aqueles que quiserem também encontrar o próprio Grupo Salta, ele está presente no LinkedIn, você pode encontrar. E quiserem saber um pouco mais sobre a atuação da área de inovações, podem me procurar também no próprio LinkedIn. Meu nome é Matheus Loubach, se escreve L-O-U-B-A-C-K, Passos. Matheus Loubach Passos. Você me encontra lá no LinkedIn ou em qualquer outra rede social. Você pode mandar uma mensagem, a gente pode trocar, né? Trocar e-mails, bater uma conversa. Acho que, enfim, sempre é um momento muito positivo de troca. Então você pode me encontrar por lá também. Pensando em indicações, né, ou uma frase, um pensamento meu, eu gostaria de fazer duas. Acho que nos últimos tempos, um tema que eu passei a olhar bastante foi o desenvolvimento e a prática de ensino da inteligência artificial nas nossas escolas. Então, eu gostaria de deixar uma dica, que é um livro chamado AI Optimism, ou seja, otimismo e inteligência artificial, que é um livro da autora Becky Kinley, em que ela fala justamente sobre o otimismo que nós precisamos ter na hora de ensinar a aprendizagem dessas novas ferramentas. Esse livro está em inglês, então para aqueles que não possuem a fluência no inglês e quiserem também um outro material, eu gostaria de indicar também o material Educação para a Era da Inteligência Artificial. Esse material está todo em português e ele é distribuído de forma gratuita na internet. O livro da Beck Bigney, ele não tem aqui, então a forma mais fácil é aqueles que possuem um Kindle para fazer a leitura digital, porque ele vende também assim.
E o pensamento que eu gostaria de deixar para todos é justamente sejam otimistas. Eu entendo que o ensino de tecnologia e influência digital pode assustar num primeiro momento e pode gerar ali um certo medo em nós que não estivemos desde o início nesse mundo. Mas o mundo vai continuar se transformando de qualquer forma. Então, cabe a nós entender os desafios nisso, ver oportunidades dentro dessa parte e mergulhar de cabeça. Então, sejam otimistas com esse novo mundo que está se construindo. Perfeito. Matheus, obrigado, viu, por estar aqui com a gente, por ceder esse tempo para os nossos ouvintes, para essa conversa, por trazer tanta questão e muito obrigado também por esse ponto de vista do otimismo, porque a gente já está meio assim, né, meio desconfiado. Então, sempre que a gente tem um ponto de vista distinto que ajuda a construir, eu acho que ele é muito importante. Obrigado por essas indicações, viu? Agradeço muito. E vamos lá, Bárbara Fraceto, agora é com você, Bárbara, as 3 perguntinhas dificílimas. Primeiro, se você gostou do programa, o que você achou desse bate-papo? Segundo, onde eu acho Bárbara? Como eu faço para saber mais sobre ela? Como eu faço para saber mais sobre o setor de inovação, da Fundação Bradesco como um todo também? Como que eu faço? E terceiro, um pedacinho seu para nos acompanhar. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que foi um prazer estar aqui hoje. A mesa foi super rica. Eu acho que mais legal do que a contribuição que cada um pôde dar em si foi essa sequência de assuntos que a gente conseguiu criar. E eu espero que possa ter ajudado o pessoal que está nos acompanhando hoje. Para me encontrar e para ver um pouquinho do meu conteúdo, tem o meu LinkedIn, Bárbara Fraceto. Recentemente, eu fui com a Fundação para uma missão muito legal na Ásia, onde a gente foi para a China e para a Coreia do Sul, ver um pouco de educação e tecnologia. E também para os Estados Unidos, a gente foi para Boston, ver algumas universidades de ponta, também ver o uso de tecnologia em educação. Então, tem bastante conteúdo legal na minha rede social. E também no Instagram da Fundação, onde a gente posta várias coisas sobre reflexões sobre educação, sobre inovação, os nossos alunos e os projetos incríveis que eles fazem. E aí eu queria deixar uma reflexão, né? Acho que o Matheus já trouxe dicas super legais, indicações super legais, então eu vou trazer uma reflexão, que é que a tecnologia ela muda o tempo todo. O que hoje é tendência, amanhã pode já estar completamente ultrapassado. Mas essa capacidade que o ser humano tem de aprender continuamente, de fazer boas perguntas, de agir com ética, ela permanece essencial. Então, é isso que a gente precisa cultivar nos nossos alunos. Esses valores e essas competências que sejam perenes e que resistam ao tempo. Porque mesmo em um mundo digital em constante transformação, eles continuam sendo super necessários. Então, eu queria deixar essa reflexãozinha, porque parece um pouco contraintuitiva com toda a discussão que a gente teve, mas acho que a ética continua regendo todas as nossas ações, né? Show de bola, show de bola. Obrigado, viu, Bárbara? Obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Obrigado por trazer essas questões de educação que são de pontas. Obrigado por toda essa preocupação com essa formação, né, com a inovação, com a questão de lidar com essa tecnologia. Agradeço muito pelo seu trabalho e por estar aqui com a gente. Obrigado. E vamos lá, chegou então a minha vez aqui de conversar com vocês. Eu quero dizer que eu gostei muito do assunto, porque a questão de tecnologia é algo que me interessa muito. Nunca fui um conhecedor aprofundado, mas tenho vontade de aprender mais sobre programação. Fui me desenvolver esse ano com programação, entender um pouquinho mais também, para conseguir realizar algumas coisas, para saber como lidar com tecnologia. Trabalhamos aqui na área de comunicação utilizando tecnologia, então é algo que é muito importante. E sofro, assim como os diversos professores aqui, dentro de sala de aula, quando você não sabe lidar com a tecnologia ou não sabe compreender o que está acontecendo com o estudante, a gente passa por dificuldades ali. Então precisamos entender, precisamos compreender, precisamos dessa formação e precisamos do trabalho de pessoas como a Bárbara, como o Matheus, que estão aí, né, na linha de frente, desenvolvendo a compreensão sobre esse tema. Precisamos de trabalhos como os da Editora do Brasil, que tem diversos materiais que ajudam a compreender um pouquinho mais, a formar o professor no dia a dia. Nós precisamos desse tipo de coisa. Então eu agradeço muito, muito mesmo por esse trabalho. Quem quiser me encontrar por aí, @Marcos Keller em quase nenhum lugar, mas @Kobe Keller, K-O-B Keller com 2 L's, lá no Instagram. Dá uma olhadinha, tem sempre fotinha minha, fotinha do gato, agora teve foto das férias também, tava lá. Tem falando sobre educação, de vez em quando tem um riozinho ali conversando sobre filosofia. Tá voltando, trabalhei muito nesse primeiro semestre, então acabei deixando um pouco de lado nesse ponto, mas estamos voltando sempre, porque tecnologia é importante, criar conteúdo de maneira ativa também é importante, né? Então por isso que a gente tá por aí. E vou falar que o Matheus ele pegou de leve ali em qual ia ser a minha indicação para vocês hoje.
Por quê? A minha indicação não era os textos. Matheus, você conseguiu devolver a sua carta aqui. Porque eu ia indicar para vocês algo que eu voltei, que é um objeto de tecnologia, que é o Kindle. Matheus falou sobre o Kindle, como você utilizar para comprar e por aí vai, né? Os materiais. Eu fiquei sem Kindle por um tempo, porque o meu quebrou. E agora há pouco tempo atrás, teve o Amazon Day, né, que é um momento da Amazon que dá um desconto no Kindle, e eu voltei a comprar um Kindle, falei assim, quero de novo. E, gente, é muito prático para leitura, se você, professor, está preocupado se a sua leitura não está acontecendo, você não tem espaço, aqui é muito bom, porque você coloca o livro ali dentro, você compra livro por preço um pouco mais acessível, você tem acesso a livros de diversas maneiras também, ali, livros que talvez você já tenha, dá para ler e é muito prático para leitura. Num mundo onde muitas vezes a tecnologia está nos direcionando a uma velocidade de pensamento, a um consumo rápido de conteúdo também, aqui é uma peça de tecnologia que é um consumo clássico de conteúdo, né? Você tem os livros ali para acessar, para remexer, para moer. Eu acho que é algo muito bacana e tendo condições financeiras, professor, é um ótimo investimento para a gente que quer continuar a leitura, que quer carregar coisa leve, tá trocando de escola, 3 escolas num dia, sabe? De manhã é uma, de tarde é outra, à noite é outra. Colocou na mochilinha ali, tirou na hora do transporte, tirou ali na hora de uma troca de ideia, tirou ali na hora do café. Dá para você até dividir. Na hora do almoço, ouve o arco, tá vendo? E no dia seguinte, já ouviu o arco, não tem arco antigo para ouvir, dá para você ler um livrinho ali de uma maneira muito bacana. Acho que é muito legal, é um investimento no nosso conhecimento, é um investimento nos nossos estudos, isso é muito bom. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês que estão aqui na mesa e a sua, meu querido ouvinte. E quero te lembrar o seguinte: gostou do nosso bate-papo? Fala assim, nossa, isso aqui me lembra uma história, algo que aconteceu comigo. Se você tem algo que aconteceu com você no dia a dia da escola, seja uma história engraçada, emocionante, tensa, inspiradora, manda pra gente. Pode ser pelo e-mail arcosalaDosProfessores@gmail.com ou, se preferir, pelo inbox do perfil da Editora do Brasil lá no Instagram. Fica à vontade também, ou no meu, ou no da Regiane, né? Tá lá, pode achar a gente por aí, que nós adoramos conversar com vocês e conversar sobre educação. Estamos sempre prontos para escutar, trocar, compartilhar essas vivências que fazem parte da nossa caminhada como educadores, né? E eu agradeço muito. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil, x.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.